mas nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque nossas crianças lá em cima vão ouvir sobre a proteção, vão ouvir como elas são amadas, como elas são criaturas perfeitas de Deus. Elas vão ouvir uma mensagem lúdica, de uma forma linda, mas muito profunda e verdadeira, que ela é amada e protegida. Essa boneca aqui, ela não é uma boneca qualquer, ela representa isso. Você pode ver que ela tem uma calcinha. Você pode mostrar? Ela tem uma calcinha. Essa calcinha simboliza proteção, porque o que está debaixo da calcinha, o que está debaixo da cueca, não pode ser tocado, não pode ser fotografado. Então, a criança, ela vai entender que existem partes, tudo no corpo dela é importante, tudo no seu corpo tem uma função. Mas existem lugares em que nós não podemos permitir que ninguém toque. E hoje nós vamos estar conversando sobre isso lá em cima, e de uma forma muito tranquila, muito lúdica, muito didática, mas muito, muito importante. Esse movimento laranja desse mês não deveria ser só esse mês, todos os dias. E o Projeto Bonecas é isso. Nós vamos todos os meses em locais, vamos conversando com as crianças, fazemos com elas a palestra, entregamos para elas essa boneca para que ela possa lembrar desse momento tão importante. Glória a Deus, gente. Essa igreja mesmo assim, a gente está queimando o coração em abraçar essa causa através dos projetos que já existem. Então, hoje nós vamos fazer uma baguncinha aqui mais tarde, mas nós vamos descer as crianças e fazer um momento profético. Estejam orando por isso, tá? Muito obrigada. Se você quiser conhecer mais o Projeto Bonecas, a gente está com um standzinho ali, tá bom? Se você quiser, de alguma forma, levar um brindezinho, um presentinho para alguma criança, você vai estar abençoando o Projeto Bonecas de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, irmãos. E olha, Igreja Sal da Terra, obrigada por estar junto com o Projeto Bonecas. Sonhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando assombras meu coração, tudo podes ver. Vem dentro de mim.
teus olhos revelam que e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, amazonas teu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua realidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem Glória a Deus. Muito bom, né? E hoje a gente tem um tempo aqui especial, porque nós estamos falando aqui sobre o nosso engajamento nesse mês de conscientização a respeito de violência, abuso infantil. E às vezes a gente vai conversar mais sobre isso, nós vamos passar a manhã toda aqui falando sobre isso, mas em outras perspectivas também. E uma das coisas, eu quero ler aqui com vocês, o que está lá no Evangelho de Marcos. Porque às vezes a gente pensa que o abuso contra a criança é só na forma da violência. E não na forma do pensamento. E, na verdade, o abuso da criança na forma da violência, do comportamento, é porque nós estamos abusando das crianças na sua identidade, na sua natureza, fazendo elas pensarem que elas são nossos filhos e não promessa de Deus para a humanidade. E aí, a posse das crianças é a maior violência que a gente comete contra elas. E aí vão vindo outras violências. Aí vem a violência da agressão, vem a violência do abuso, vem a violência da exploração do trabalho infantil, porque nós passamos a ter direito sobre a criança e não a responsabilidade da criança. Então, às vezes, o abuso da criança ele é passivo. Ele começa no motivo pelo qual você manda a criança para a escola. Ele começa no motivo pelo qual você traz a criança para a igreja. Às vezes, trazer a criança para Deus é uma violência. Porque é para garantir o nosso futuro de uma criança bem comportada. Ela se torna escravo da nossa religião. Aí ela tem agora o peso da ansiedade da nossa crença. Às vezes você está mandando uma criança para uma escola e aí lá ela vai ser abusada pelo professor porque ela foi abusada pelo pai que mandou ela para a escola. Que entregou para o professor o direito de fazer ela se comportar como o pai precisa que ela se comporte. Então ela está escrava de uma forma de pensamento. Sabe qual foi o primeiro texto do Novo Testamento que fala sobre violência infantil? Não? Não? Foi num culto. Sabe quem estava pregando? Jesus. E aí aconteceu o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas,
Mas os discípulos de Jesus repreendiam e diziam: não deixem que as crianças atrapalhem o culto. Então, se a gente não tomar cuidado, presta atenção no que eu vou te falar. Se não tomar cuidado, ministério infantil é uma forma de violência. Porque é uma forma de dizer para as crianças que tem que ter uma reunião separada para não atrapalhar a reunião dos adultos. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Amém, irmãos? Porque nós não estamos querendo que as crianças atrapalhem a nossa rotina de ansiedade. Então, hoje, se tem uma coisa que está violentando as crianças, é o quê? A ansiedade. E a ansiedade, deixa Deus ministrar o seu coração, a ansiedade no mundo é resolvida com uma coisa: ou com a fé, ou com o dinheiro. Só tem duas coisas que tratam a ansiedade humana: ou a fé, que você aprende a depender de Deus, ou o dinheiro, que faz você comprar tudo aquilo que você acha que não pode fazer falta. Por isso que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Então, sabe onde é que as nossas crianças estão sofrendo a maior das violências? Na dependência do dinheiro. Porque elas estão sendo ensinadas a ganhar dinheiro, a ter dinheiro, a resolver tudo com dinheiro. E aí o Deus da humanidade virou o quê? Quem é que virou o Deus da humanidade? O dinheiro. Quem é o professor que abusa da criança? O professor que foi pago com dinheiro. Quem é a funcionária que abusa de criança? Aquela que foi contratada com dinheiro. Sabe quem está falando com vocês aqui? Um homem que foi abusado até os 10 anos de idade pela melhor funcionária da minha avó. Porque a tia tudo reunia para pagar a funcionária de confiança para todo mundo continuar ganhando o quê? Dinheiro. E a gente não era violentado. Demorou papai e mamãe saber que nós estávamos sendo abusados porque a gente não achava aquilo ruim. Nós contávamos as horas de ir lá para a casa da avó, ser cuidado por aquela escrava. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Porque a criança não pode atrapalhar a nossa rotina de receber de Deus o que a gente precisa. Então, o que nós estamos conversando aqui hoje é grave, porque não é apenas falar daquilo que deixa marcas de violência, mas aquilo que violenta a nossa mente a respeito de quem nós somos. E aí, amados, pensa bem o que Deus reservou para o dia de hoje. Fazer o batismo de uma mulher chamada... Não, fala o nome dela baixinho, para não atrapalhar a unção dela aqui. Fala como é que chama a pessoa humana, essa filha de Deus que veio para cá para a gente ser batizado, para ser batizado. Serena. Então, vocês, pelo amor de Deus, recebe essa unção, que haja um batismo hoje, público de quê? De serenidade. Que a paz de Cristo caia sobre a vida de todos. Eu orei para Deus me dar uma palavra, porque eu sempre peço para Deus me revelar um nome espiritual a respeito das crianças. Sabe qual foi o nome? Você está preparado? Não. Você tem certeza que você quer fazer o batismo dessa menina hoje? Tem? Está firme? Sabe qual é o nome dessa mulher? Sabe por que ela vai ser uma mulher sempre serena? Porque ela vai ter um coração generoso. Essa mulher não vai ter a ansiedade de reter coisa alguma. Amém? Então você entendeu agora que essa filha não é para você. Amém? E quem está sendo batizado com serenidade aqui hoje é a mãe. Amém? Glória a Deus. Então aproveita que ela está dormindo, que o nome é seu. Seja serena, porque sua filha é generosa. Pensa uma mulher que vai arrumar trem para você pagar para os outros.
Glória a Deus. A família está aqui reunida, vocês preparam. Vocês preparam, porque essa menina vai ensinar para vocês que o dinheiro que vocês ganham não é de vocês. Glória a Deus. Amém? É para ser generoso, para abençoar pessoas, com a maior serenidade. E quem tentar deixar essa menina nervosa quando ela estiver sendo generosa, vai perder tempo. Porque se tem um trem que ela não vai ter no coração, você está preparada para ter uma mulher que não é ansiosa? Você não sabe o que é isso, não. Amém? Segura, ele já está rindo que ele sabe. Você segura, menina. Ei, Jesus, misericórdia. Glória a Deus. Então vamos lá batizar a Serena com muita calma, porque você nem acorda no batismo dela. Se eu pudesse, eu dava só uns pingos nela de bondade aqui. Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém? Um coração generoso, porque Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, porque é delas o reino dos céus. Você está trabalhando por uma coisa que já é dos seus filhos. Você está trabalhando para garantir que eles vão para o céu, sendo que os filhos vieram aqui para ensinar para a gente que é de lá que eles vêm. Aprenda a conhecer de onde os seus filhos vêm, para você não ter ansiedade para onde você quer levar eles. Porque a ansiedade de levar os nossos filhos para onde a gente acha que eles têm que está violentando na vida deles. E é isso que é a violência contra a criança, é usar a criança como patrimônio para produzir em nós a satisfação que nós não temos com a gente mesmo. E aí a gente vai escravizar os filhos para pagar essa satisfação. Amém? E eles não são escravos da nossa carência, eles não são escravos da nossa ansiedade, eles não são escravos da nossa expectativa de futuro. Eles são aqueles que vêm para nos libertar da nossa ansiedade, como verdadeiros enviados de Deus para a nossa casa. E é isso que nós queremos. Amém? Traz a Serena aqui, em nome de Jesus. É a primeira vez que eu batizo a filha do Andríades, né? Amém. Pode vir todo mundo aqui, porque vai ter que batizar todo mundo aqui. Vocês vão pega o respingo da água da Serena, que a família toda pode vir para cá. Olha a coisa mais linda. A menina já nasceu evangelista. 10 Serenas dessa aqui, nós tínhamos que triplicar a nossa auditório aqui. Amém? Glória a Deus. Trem mais bom. Oh, Jesus. Ainda bem que ele deu para a Serena um pai chamado Lucas, médico de homens e de almas. Está assim, bem tranquilo, amém, Lucas? Glória a Deus. Uma honra, viu? Privilégio estar aqui com a sua casa, esse empenho de vocês, esse propósito. Glória a Deus. Vamos lá? Quer participar aqui? Aqui, ó. Pega aqui, ó, um pouquinho para batizar a Serena também. Vamos lá? Pronto. Ô Pai bendito, Serena, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é generosidade. Não há limite para o teu coração. Deus te deu um coração dilatado. Dilatado. Deus dilatou as medidas do seu coração, para que você seja instrumento de paz e de generosidade no meio da sua família e no meio do povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Vocês vão acreditar que essa menina não acordou? Amém? Amém? É a primeira vez na minha vida que eu batizo uma menina que entra dormindo e sai dormindo, que chama Serena, para receber o nome de generosidade. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte isso aqui, não é não? É para receber, vocês recebam isso. Vem cá, tirar a foto. E a vontade que eu estou de pegar ela, mas eu não vou fazer isso não. Hoje não.
Amém. É muito bom ser amado, não é? Amar é bom demais, ser amado também. E hoje eu vim no Capricho. Eu estou estreando essa roupa para batizar a Serena. Presente do meu irmão Thales, onde juntou lana, Thales, tudo aqui. Só para abençoar essa menina aqui hoje de manhã. Eu prometi para o Thales, eu falei, eu vou ficar a beca que você colocar em mim e a lana escolher, está tudo certo. Uma alegria. Eu compartilho essas coisas para vocês entenderem que o assunto aqui é de família, amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês a sequência do texto que a gente leu agora, para a gente falar um pouco. E talvez, muito provavelmente, como eu quero falar para você primeiro da minha surpresa, na palavra que Deus colocou no meu coração, para a minha meditação. Eu sou pai, avô e bisavô. Eu tenho a graça de completar na vida tudo aquilo que são as etapas que um homem pode viver como ser humano. E viver o Evangelho numa perspectiva assim, muito intensa. O Evangelho é para cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E Deus me deu essa graça de casar com uma mulher viúva, adotar um povo órfão, e ainda mais sabendo que a mulher que eu estava casando era totalmente estrangeira no meu conceito, porque eu achava que eu nunca ia casar com a mulher de Goiás, e porque eu achava as mulheres de Goiás muito fortes, mas Deus me laçou e lá fui eu. Né? A Lana é nascida em Tumbiara, pensa, velho. E aí, estou lá, eu vivendo essa realidade do Evangelho na sua intensidade, e juntos a gente tem o privilégio de ter filhos, netos, bisnetos, viver em família, viver a realidade da paternidade, da maternidade na sua plenitude, que é a adoção, né? Deus gera filhos por adoção, a gente teve o privilégio de entender a adoção na nossa família e adotar todos os nossos filhos. Adote a Serena como filha de Deus, mas não queira que Deus receba ela como sua filha. Amém? Não gaste tempo querendo que Deus receba a Serena como filha de vocês, porque senão ela vai carregar toda a sua ansiedade. Mas tenha a paz de receber a Serena como filha de Deus entre vocês. Adote ela como filha de Deus. E é assim. E aí, a gente falar aqui hoje sobre esse abuso, essa violência que é cometida contra as crianças. A gente tem um trabalho... Nosso primeiro, para vocês terem uma ideia, nossa primeira ação como cristãos, gente jovem ainda, 20 e poucos anos, começando a vida, o Ministério Sal da Terra começou, nossa primeira intervenção social, a primeira ação nossa, no sentido de assumir a responsabilidade da comunidade, foi adotar um orfanato. Era o maior orfanato da cidade, quem sabe da região, eram mais de 100 crianças, num regime de orfanato. Orfanato hoje é até proibido por lei, né? A gente teve o privilégio de ver a lei que sancionou o fechamento das instituições quase que internação das crianças órfãs para estimular um processo de adoção. E a gente viveu essa realidade, eram 100 crianças órfãs, e mantida por uma instituição renomada, um povo sério, que estava fazendo o seu melhor, mas que entrou em colapso, né? Não havia gente na comunidade que estava em condições de tocar aquela tarefa, então a gente foi convidado a assumir aquela responsabilidade. Jovem ainda, jovem. A Lana, o Paulo Neto, recém-nascido, criança ainda, né? Menino, e aprendendo a andar, e a gente lá vivendo tudo isso. Começo de ministério, a gente não tinha nenhuma verba institucional para cuidar disso, foram jovens que assumiram isso, primeiro como compromisso pessoal, e outros homens da comunidade aceitaram esse desafio. E um dos motivos porque a instituição que na época cuidava do orfanato abriu mão, é porque estava sendo cometido um tipo de violência lá que surpreendeu todo mundo. A equipe mantenedora, a equipe executiva, quem cuidava lá, o gerente do orfanato, ele agenciava. Então, lá no orfanato tinha crianças de 0, né, não 0, né, mas 4, 5 anos, a partir de 5 anos de idade até 16, quando a partir dos 16, 17, eles eram obrigados
a deixar o orfanato. E aí acontecia o seguinte, a equipe do gerente que estava tomando conta lá, ele agenciava as visitas das crianças até 14 para ter relação sexual com as crianças de 14 acima anos. Então, encontros eram marcados. Algumas mulheres, a pretexto de visitar crianças com menos de 14, iam ter encontros sexuais com as crianças acima de 14 anos. Isso era um abuso, né? Uma violência invertida, como na cabeça de você acha que é só e não era. E aí, isso estava sendo patrocinado pela comunidade, pela sociedade. Havia abuso na área da alimentação. As crianças, por exemplo, ajudavam a criar lá, tinha um chiqueiro muito grande de criação de porcos. E as crianças nunca viram um bife. Porque toda a comida dos porcos que eram mortos lá, os porcos eram repartidos entre os funcionários e as crianças só comiam a banha. Então, a primeira coisa que a gente fez lá foi restaurar a dignidade na área da alimentação, da moradia, enfim. Eu estou te contando isso porque isso estava acontecendo dentro da sociedade, na sincera intenção de resolver o problema. E aí, a minha surpresa foi quando Deus colocou para mim uma palavra hoje sobre falar da questão do abuso, da violência contra crianças. A palavra que veio no meu coração foi ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E, na verdade, a maior violência que se comete contra uma criança recém-nascida é a nossa ansiedade. É transferir para a criança a culpa de fazer a nossa felicidade. Então, as crianças estão sendo violentadas com a nossa carência, com a nossa cobiça e com o nosso direito. Então, nós estamos transferindo para as crianças a obrigação de satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito, seja na forma que for. E aí é curioso, porque, presta atenção, dependendo do jeito que a gente trata uma criança em nome de Deus, na medida em que a gente estabelece um rito religioso, presta atenção, porque às vezes você está achando que a violência contra a criança vai acontecer num lugar hostil. E às vezes a maior violência está sendo cometida contra a cidadania. A violência está acontecendo num ambiente hostil porque a sociedade está violenta. E a forma da violência não é o que a sociedade faz de errado, é a forma como a sociedade priorizou o direito. A Bíblia diz que o que apaga o amor no coração dos homens não é a coisa errada, não é o erro, não é o pecado. O que anula o amor no nosso coração é a iniquidade, o direito, é o medo. A Bíblia diz que onde houver medo, onde houver ansiedade, o amor não se aperfeiçoa. Não tem como aperfeiçoar uma relação afetiva onde existe a semente latente da ansiedade. Então, uma criança abusada pela ansiedade vai se tornar um jovem mal resolvido. E sabe o que é curioso? Porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha que eu já li isso várias vezes, já comentei as duas passagens separadas uma da outra. Mas é a primeira vez que eu vi que no assunto das crianças, na sequência, vem um jovem rico. Isso é forte. À medida em que nós estamos controlando a vida das crianças para dizer para elas o que é de Deus e o que não é, que hora que elas podem entrar e que hora que elas devem sair, e como é que elas têm a obrigação de garantir nossa tranquilidade para manter a nossa religiosidade. Então a gente inventa uma religião, a gente cria uma divindade, essa divindade tem a obrigação de garantir o nosso futuro, e a gente controla a nossa relação com as crianças, seja qual for a sua divindade. Então, às vezes, sua criança está sendo abusada pelo Deus que você criou. O abusador maior da sua criança é a divindade que você criou na garantia do seu futuro. E aí o seu ritmo, a sua agenda está pautada. A criança ela tá sendo obrigada a saber que hora que ela entra e que hora que ela tem que sair. As crianças hoje estão sendo violentadas por uma rotina de vida na obrigação de ter um futuro e não de se alimentar do eterno que a gente já representa. Ela não tem qualidade na vida que ela está vivendo, porque ela tem a obrigação de garantir a qualidade da vida que ela vai viver. Ela não representa uma relação, ela representa uma carência.
um interesse, um projeto, uma ideia, uma possibilidade. Então, hoje, as nossas crianças representam uma possibilidade, um futuro. Quem disse que as crianças são o futuro? As crianças não são o futuro. Sabe quem fez a gente acreditar que a criança é o futuro dessa nação? O diabo. O diabo é que associou uma criança ao futuro. Porque a criança não tem nada a ver com o futuro, a criança tem a ver com o eterno. É Deus enviando o eterno todo dia na nossa vida para a gente parar de estar ansioso no futuro. Nada violenta mais uma criança do que o pensamento do futuro. Nada é mais violento do que pensar que ela ainda não é, mas ela pode se tornar. Amém, amados? Porque a maior violência não está naquilo que eu faço ela fazer. A maior violência está naquilo que eu faço ela pensar que ela é. A violência está na identidade, não no comportamento. Agora, aí na sequência vem, Jesus vai lá, né? Deixa eu voltar aqui, porque em Marcos, Jesus fala com as crianças, deixem vir a mim, e quando Jesus está saindo desse contexto, saindo desse contexto, aqui em Marcos, no capítulo 10, diz assim, quando Jesus está saindo, um homem correu na sua direção e se colocou de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Está vendo o que é a nossa tentação? A nossa tentação é pensar que vida eterna é o quê? É um futuro. Como é que eu faço para entrar no eterno? Sendo que o segredo não é o que eu faço para entrar no eterno. É o que eu conheço do eterno que eu já represento. Então, o que eu faço não é para entrar no eterno. O que eu faço é para representar o eterno que eu carrego. Eu sou o eterno. Amém? A Serena é o eterno. A Serena é uma semente do eterno depositada entre nós, para a gente ensiná-la que ela vem do eterno, para que tudo que ela possa fazer não tenha a carga da ansiedade de entrar numa coisa futura. Ela não está aqui para comprar uma passagem para o céu. Ela não está aqui para merecer o reino de Deus. Ela não está aqui para saber onde é que ela ajuda e onde é que ela atrapalha. Porque senão daqui a pouco eu tiro ela daquilo que está garantindo o meu eterno. Então até a minha religião vai ser uma forma que eu entro e saio. Então eu tenho uma religião para garantir o meu eterno, aí eu tenho que tirar as crianças, senão eu estou atrapalhando a minha entrada no eterno, e depois eu não consigo levar o meu filho para o eterno que eu garanti para mim. E aí quem vai resolver essa bronca de garantir o futuro? Nesse mundo, sem a fé? O dinheiro. O que nós associamos ao nosso futuro? O que hoje é garantia de futuro para uma família? Fala para mim. O que é garantia de futuro para uma família hoje? Dinheiro. Por isso que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Não é o amor à cachaça, não é o amor a outra mulher. Não, o cara ama outra mulher porque ele ama o quê? O que ele pode comprar com o dinheiro dele, que é outra mulher. É a pinga que ele pode comprar, é a droga que ele pode comprar, é o empregado que ele pode comprar, é a corrupção que ele pode comprar, é o prêmio que ele pode comprar, é a casa que ele pode comprar. Por isso ele está comprando uma parceria numa empresa, por isso ele está comprando uma corrupção no Estado, por isso que ele está comprando outra família quando ele encheu a paciência da família que ele tem. Essa é a violência que nós estamos cometendo contra as crianças. Nós cometemos violência contra uma criança quando eu digo para ele que eu continuo amando ele, mas a mãe dele não presta mais, porque agora eu vou arrumar outra mulher para substituir a mãe dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? Então não é justo achar que a violência contra a criança está só em alguns ambientes. Porque ela está onde? Em todos os ambientes. Ela está na escola mais cara. O Brasil hoje tem a maior densidade de população jovem triste. O jovem brasileiro é o maior índice de tristeza na juventude de toda a humanidade. Não tem nenhum outro país com maior concentração de tristeza entre jovens até 20 anos de idade do que o nosso país. Por quê? Porque o nosso jovem está sendo ensinado a ser o quê?
ansioso em relação ao seu futuro. E aí o texto é assim. E aí esse jovem falou, como é que eu faço? Aí Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Qual o seu conceito de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Por que você acha que uma coisa é boa para a sua família? É curioso Jesus fazer essa pergunta. O que é bom? Bom é aquilo que eu dou? Ou aquilo que eu recebo? Quando aquele jovem está chamando Jesus de bom, era na expectativa do que ele ia receber? Ou porque Jesus finalmente ia ensinar para ele o que ele tem para oferecer? O que é bom para você? O que vai ensinar a Serena o que ela tem para oferecer? Ou o que a Serena representa do que eu posso receber? O que é o seu conceito de bom? O que é bom para você? O que você sacrifica ou o que você recebe? O que é bom para você? O que você oferta ou o que você ganha? O que você entrega ou o que você adquire? Quem é bom? Sabe quem é bom? Só Deus é bom. Porque Ele amou de tal maneira que Ele deu a única coisa que Ele tinha absoluto direito de ser só seu para repartir com os outros que não mereciam. Sabe por que Deus é bom? Vou dizer para você por que Deus é bom. Porque Ele nunca fez nada por interesse. Ele sacrificou o próprio direito de ter um filho bom para Ele, para oferecer esse filho a todos aqueles que não mereciam ser seu filho, para que todos que não mereciam ser seu filho pudessem ser filho, tão filho quanto o único filho que ele tinha que funcionava bem. Então ele sacrificou o filho do seu direito para ter o filho da sua justiça. Então sabe por que Deus é bom? Porque Ele nunca fez nada por interesse, nem por necessidade. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa que seja por interesse ou necessidade ou para garantir o direito, isso não é bom, por mais correto que seja. Então, a maioria das violências que nós estamos cometendo em casa estão em cima das coisas certas que deixaram de ser boas. Porque agora eu estou cometendo violência, fazendo aquilo que eu preciso, aquilo que me interessa, para garantir o direito dos meus filhos, e isso está certo, mas não é bom. Você quer ver como é que Jesus vai provar isso? O cara acabou de chamar Jesus de bom. Jesus falou assim, tá bom, então é isso mesmo. Então faz o seguinte, não mata, não adultera, não furta, faz nada de errado, não mente, não engana ninguém, honra seu pai e sua mãe. Tudo que a gente queria que alguém ensinasse para quem? Para os nossos filhos. Filhinho, vai lá na igreja, porque lá na sala do ministério, presta atenção, cuidado, porque às vezes você está trazendo seu filho aqui para a sala do ministério, você não sabe o problema que você está criando. Porque você acha que lá em cima nós estamos ensinando para ele a não mentir, não roubar, não furtar, não dar mau testemunho, não enganar ninguém, honrar papai e mamãe, não é isso? Graças a Deus, alguém vai ensinar esse menino a se comportar bem. Agora isso vai ser uma economia, porque eu não vou gastar dinheiro com trem ruim, não vou precisar gastar dinheiro com nada, com remédio, não. Eu fui lá, levei isso para a igreja. Pensa a economia que eu estou fazendo. Ele agora é crente. Menino crente não desobedece papai e mamãe, não rouba, não vai ser preso, não tem nada, não vai cheirar trem ruim, vai chegar cedo em casa, glória, não vai bater carro, não vai namorar com mulher errada, não vai arrumar genro que não presta, vai ser uma beleza. Agora eu montei, amém? Só que lá também a gente está ensinando a ele o seguinte, então, cumpriu a ficha, só está faltando uma coisa agora, um detalhe. O menino já estava quase indo embora, salvo. Aí Jesus falou assim, está faltando uma coisinha agora, você ser generoso. Talvez depois de hoje você não quer continuar mandando seus meninos para o ministério infantil. Porque lá a gente está ensinando tudo que está aqui. Mas também nós estamos ensinando eles o quê? A serem generosos. Você está preparado? Não. Nós estamos ensinando eles a gastar o que custou tanto para você reunir no seu verdadeiro propósito, que é abençoando os irmãos. Amém? Talvez você vai querer mudar de escola daqui para frente. Porque nós estamos ensinando eles a ser amigo, a cuidar um do outro, a gostar de quem não gosta deles. Amém, amado? Lá estão aprendendo só a arrumar confusão.
amar quem não difícil ser amado, amar gente problemática, ter paciência com quem ninguém mais teve paciência. Glória a Deus, amado. Amém, irmãos? Repartir tempo. Você pensa bem, semana passada, lá no sepultamento que a gente foi lá, né, na despedida do Alide, foi tão fantástico tudo que aconteceu aqui, que você não estava aqui para ver o testemunho a favor da sua casa. A mobilização dos jovens. Eu estava aqui ministrando, não parava de receber telefonema dos jovens que estavam lá, que eu não podia atrasar. Paulo Júnior, você está chegando? Está todo mundo aqui esperando, amém? Isso é um testemunho para a sua casa. Viu? Você entendeu tanto que aquela despedida foi generosa. Amém? Pela primeira vez na minha vida, eu tenho 68 anos. Tinha uma menina aqui, de 16. Ela rejeitou pegar carona com os colegas para ir lá para o sepultamento, que ela fez questão de ir comigo. E eu estava dos mais abençoados, achando que ela estava querendo ir comigo para um velório, e eu achando que já era demais. Até eu descobri que ela estava indo comigo para garantir que eu estava indo, entendeu? É bom você saber disso. Amém? Fica com o Paulo Júnior lá para garantir que ele vai chegar. Glória a Deus. Sabe qual é o nome disso? Generosidade. E quando Jesus foi ensinar para aquele jovem era daquela tribo que impedia as crianças de atrapalhar a reunião. Aquele jovem foi criado por uma sociedade que, em nome de Deus, gastava dinheiro para as crianças não atrapalharem seus projetos de divindade. E às vezes eu estou tão focado no meu projeto de divindade que eu estou pagando caro para minha criança não atrapalhar, para eu ter tempo de continuar o meu culto que vai garantir o meu futuro. Então, o custo de manter o culto que garante o meu futuro me obriga a criar um sistema que mantenha as crianças à parte para elas não atrapalhar isso. E sabe que tipo de gente vai produzir? Vai produzir um jovem muito rico. Mas ele acha, presta atenção, ele acha que é rico por causa do que ele tem. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, o que eu mais escuto hoje, presta atenção no que eu vou te falar aqui hoje de manhã, porque isso tem a ver com violência contra crianças. O que eu mais escuto hoje no mundo são pessoas dizendo que ninguém nasceu para ser pobre e que Deus vai ajudar você a ser rico. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém fica rico. Ninguém se torna rico. Porque todo filho de Deus nasce rico. O desejo de se tornar rico chama ambição. E desejo de tornar rico é para quem é pobre. E não tem um filho de Deus que nasceu pobre. Porque riqueza é de natureza, pobreza é de circunstância. Então, o filho de Deus, sendo rico, pode estar pobre. Mas ninguém, sendo pobre, se tornará rico. Glória a Deus, amada. Então, o rico é de ser, o pobre é de estar. Então, o rico pode estar pobre. Mas um pobre nunca será rico. Você não transforma uma coisa de ordem em natureza. Não há nada que um pobre faça para ser rico. Mas não há nada que um rico faça que faça ele deixar de ser rico. Ou a pessoa é um rico, ou ele nunca vai ser. Você entendeu ou não, amados? Você entendeu ou não, amados? Então, se você está tentando ser rico, se você está tentando ensinar seus filhos a ser rico, essa é uma violência, é uma tortura, é uma escravidão, é uma fortaleza da mente. Porque você está ensinando para ele que ele é pobre, mas que se ele ganhar dinheiro e tiver poder, ele fica rico. Quem ensinou isso para o ser humano foi um demônio chamado Lúcifer, Satanás, capeta, cramunhão, coisa ruim, pé redondo. Você entendeu ou não? Isso é doutrina de demônio. Só um demônio para ensinar um rico que ele só se tornará rico a partir do acerto daquilo que ele faz. Então não existe violência maior do que a violência cometida contra um recém-nascido, fazendo ele pensar
que ele está rico por conta do que alguém ganhou antes de ele nascer. E que agora ele tem que fazer de tudo para se manter rico. Uma riqueza que tem que ser mantida é a pior das pobrezas. Uma riqueza a ser mantida, ela é a escravidão de quem continua pobre. Entendeu, não, irmão? Por isso que Jesus está falando, então eu vou ser bom para você. Sabe como é que eu vou ser bom para você? Você quer ser bom para o seu filho? Quem quer ser bom para o seu filho? Quer ser bom para essa menina? Então ensina ela a ser generosa. Agora você vai pirar com o negócio. Vocês sabiam que generoso tem a ver com gen? Que generoso era um designativo de identidade, que só depois da Idade Média, só depois da instalação do pensamento da miséria, só depois que a humanidade se tornou absolutamente escrava do poder e da religião, o que é o colapso da sociedade na Idade Média? O colapso da sociedade na Idade Média é que, finalmente, o poder humano e o poder religioso promiscuiu de tal maneira que foi criado um dragão comercial que fez com que todo ser humano fosse devedor ou do Estado ou da crença. Ele era um pagador de pedágio. Então, ou ele era um pagador de impostos, ou ele era um pagador de dízimo. Mas se ele não pagasse, se ele não tivesse dinheiro para comprar sua integridade, ele não tinha lugar na sociedade. Ele era escravo. A partir desse momento, a palavra generoso deixou de significar alguém nobre de nascimento para significar alguém que fazia doações. Generosidade nunca foi um designativo de comportamento, sempre foi um designativo de natureza. Sabe o que era a origem da palavra generoso? Nobreza. Então, generoso era uma pessoa de natureza nobre. Tão nobre que ele não se sente possuidor, ele se sente responsável. Quem é dono é miserável, porque sabe como é que Jesus definiu a miséria daquele jovem? Nós estamos produzindo jovens miseráveis, sabe por quê? Presta atenção. É mais do que pobre. Os jovens que nós estamos produzindo são miseráveis, sabe por quê? Aquele jovem foi embora porque ele se achava possuidor de muitas coisas. Sabe onde é que estava determinada a riqueza daquele homem? Na posse, no direito, e não na responsabilidade. Aquele homem tinha muitos bens, mas não era generoso. Jesus estava só ensinando aquele homem a ser o quê? Nobre. E qual a maior definição de um nobre? Ele é generoso. Por isso que o povo não entende que por que nesse ambiente aqui a gente não fala de dízimo, de oferta. Nós não queremos saber quanto é que você ganha para você ficar devendo 10%. Já chega de tanto imposto. Pagar imposto de 10% é para quem não tinha revelação. Isso é lá no tempo da lei. Imposto é para quem não sabe qual é a sua responsabilidade. Então ele paga a sua obrigação. Se você não souber qual é a sua responsabilidade na sua sociedade, paga o imposto. Se livre da obrigação pagando imposto. E ao pagar imposto, achando que você não tem a responsabilidade de saber como é que ele está sendo gasto. Só reclamar porque você não está recebendo o que é seu direito. Aí nós temos hoje uma população que paga imposto gemendo e depois reclama porque não está recebendo o que tem direito, sem se sentir responsável para fazer aquilo funcionar. Então o que está faltando no nosso imposto? Nobreza. Elegância. Generosidade. Porque todo mundo paga de má vontade para se ficar livre e depois reclama que não está sendo bem servido. Em vez de fazer a responsabilidade de fazer aquilo funcionar. Amém, irmão? Então não adianta você pagar um imposto para garantir um sistema de saúde que às vezes você não funciona e depois você pagar 3 vezes mais num plano de saúde particular só para garantir o seu direito e lasque-se quem está dependendo do sistema público. Nós estamos pagando caro. E nós estamos pagando caro para ser o quê? Pobre. Nós estamos pagando caro para ser miserável. Nós estamos pagando caro para ser ridículo.
Nós estamos pagando caro para vender nossa nobreza. Nós estamos pagando caro para corromper a dignidade dessas crianças. Estamos pagando caro na escola, estamos pagando caro para as igrejas, estamos pagando caro para o governo, para ficar livre da nossa responsabilidade. Não existe violência maior contra as nossas crianças do que gente que tem dinheiro, mas não é nobre na sua generosidade. Não tem violência maior. Não tinha violência maior cometida contra aquele jovem, porque ele foi embora triste, cheio de culpa. Porque alguém ensinou para ele, em algum lugar, que bom era fazer a coisa certa e não ser generoso. E tirar isso da cabeça de uma pessoa, nem Jesus, se ela não quiser. Você entendeu, não, amados? Esse homem teve um encontro com Jesus, e Jesus não tirou a maldição da cabeça daquele homem, porque alguém enfiou na cabeça daquele menino. Alguém enfiou na cabeça daquele menino que salvação é ter direito, fazendo a coisa certa, mas não carregar virtude, fazendo o que é bom. Nada é mais cruel do que uma pessoa carregada de coisa certa, que não sabe mais o que é ser bom. Glória a Deus, amados. Sabe qual é o nome dessa menina? Generosidade. E agora você sabe que isso é uma genética. Generosidade vem de gen. Então isso quer dizer que todo filho de Deus carrega o gen do quê? Da generosidade, da eternidade. Nenhum filho de Deus carrega a culpa de ter que comprar o seu futuro. Não tem um filho de Deus que vai nascer pobre. Porque pobreza é uma circunstância, mas riqueza é uma condição de natureza. E toda pessoa rica de natureza é nobre. Porque não é um pobre querendo ser rico. É um rico que sabe estar pobre para fazer a riqueza de outro. Rico é aquele que sabe estar pobre para fazer a riqueza de outro. Mas pobre é aquele que pensa que é pobre e que fazendo alguma coisa se tornará rico. Ou você é rico, ou você sempre será um pobre tentando ficar rico. Ou um rico que acha que é rico, porque agora você tem aquilo que um rico tem. E ter o que o rico tem não quer dizer que você comunga a nobreza de ser rico. Quer dizer que você só participa do ambiente que o dinheiro compra, mas não partilha a nobreza que a riqueza representa. Glória a Deus, amados. Você é rico ou está pagando caro para se tornar? Amém? Eu quero batizar a igreja toda hoje. Eu vim hoje para batizar todo mundo. Amém? Levar a bacia, não tem problema não, depois nós faz. Entendeu? Então, em nome de Jesus, recebe o batismo da generosidade. Não entregue nada que não te custe. Porque Jesus, presta atenção, lá em 2 Coríntios diz assim, Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Então, pobreza é uma circunstância de quem é rico. Amém? Mas riqueza nunca foi o prêmio de quem deixou de ser pobre. Glória a Deus. Amém. Andréia, pura nobreza. Olha a elegância dessa mulher. Ai, gente, então, eu quero... Meu desejo é que seu coração queime neste momento. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui 3 slides bem rapidinho, que eu estava esperando todo mundo chegar, para a gente cair na nossa consciência e no nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta. Quem já foi aqui no Maracanã?
em algum jogo. Emocionante, né? Pois é. Consegue? Ah lá. Então, pode passar. A capacidade do Maracanã é em torno de 78 mil pessoas. 70.027 estava naquele dia, daquela foto. Pode passar. A explosão, esse dado é de 2023, tá, gente? A explosão da violência sexual no Brasil. Os dados divulgados nessa edição Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que o cenário devastador, o maior número de registros de estupro e estupro de vulnerável da história, com 74.930 vítimas. Esses números correspondem aos casos que foram notificados. A realidade. 87.545 mil em 2024. Ultrapassou a quantidade do Maracanã. 87.554 vítimas no Brasil em 2024. 67.204 casos de estupro de vulnerável no Brasil. Olha lá, o laranja. O azul é o vulnerável. 76%. Pode passar. De acordo com o estudo do IPEA, realizado em 2023, estima-se que apenas 8,5% dos crimes são registrados pela polícia e 4,2% pelo sistema de saúde. Ou seja, 672 mil casos. Se 8% é notificado, quantos não são? Olha lá, ó, dado do Gov. Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano, 2 por minuto. Então, aí essa estimativa de 222 mil por ano, né, afirmou que cerca das pesquisas especializadas sobre violência sexual, abrangendo o universo da população brasileira, segundo ele, uma limitação das análises é que elas fundamentam inteiramente numa base de registros administrativos. Quantos casos não são notificados? É isso que a gente, como igreja, olha só, estupro de vulnerável. E aí, o laranja, do sexo feminino, e o azul, do sexo masculino. E o Brasil, enquanto isso, estamos deitado eternamente em berço esplêndido. Então, Igreja do Senhor Jesus, vamos acordar. Vamos acordar porque, graças a Deus, eu quero dar um alerta aqui, a questão, porque às vezes a gente acha que é só no sexo feminino que isso acontece. Mas a lei mudou. Quantos sabem aqui? O crime de estupro não prescreve. Foi colocado agora recentemente que até 14 anos não existe consentimento. Criança não tem capacidade cognitiva e emocional para consentir. E nós podemos mudar essa realidade, se a gente se encorajar, escutar as crianças, perceber os sinais. Quantos receberam? Todos receberam aqui o nosso panfleto. E, principalmente, denunciar. E esse número só cresce com a pedofilia, só cresce com o acesso digital. Isso aqui, gente, não foi... O número não é registrado a questão do abuso pela internet. Isso é notificado, é estupro, ato consumado. Mas hoje, abuso não precisa da consumação do ato. Não existe o consentir. Então, Igreja do Senhor Jesus, vamos acordar. Vamos cada um aqui sair, se levantar como protetor da infância. Amém? Eu vou pedir para a Lala, dê parte do nosso...
Irmãos, a André pediu para a gente, no espírito de contrição, de tudo isso que foi falado aqui nessa manhã, para a gente verbalizar a primeira parte do nosso hino nacional, com um compromisso de responsabilidade assumida, por um mundo melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os próximos adultos. Então, nós vamos começar aqui lendo a primeira parte. E a Michele vai acompanhar, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso preito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Paulo Júnior vai fazer um ato profético, né, pastor? Nós vamos ter um ato profético agora lá no pátio. As crianças vão entrar com os... Só segurei um pouquinho. É o seguinte, nós acabamos de ler a letra do hino nacional. Estampado na nossa bandeira nacional tem a constelação, o Cruzeiro do Sul. Muita gente não sabe, que aquelas estrelas estampadas ali era o céu do Brasil na noite de 15 de novembro, quando foi proclamada a República. Mas aquela estampa das estrelas do Cruzeiro do Sul, ela está intencionalmente estampada invertida. Presta atenção, porque tudo isso tem a ver com generosidade nesse país. E ela foi estampada invertida para que todo brasileiro olhe para a nação como quem vê do alto e não como quem vê de baixo. É para que todo filho nosso e criança tenha dessa nação a visão de um nobre e não de um pobre. Não é um pobre querendo ficar rico, mas é um rico sendo nobre. E lá na bandeira onde está escrito ordem e progresso, a frase original era amor por princípio, ordem por meio e progresso como propósito. Então não há progresso se não for gerado em amor. Tirar o amor da bandeira e agora a ordem e progresso virou para ter sucesso, para ficar rico e não para ser nobre. Amém? Então a nossa bandeira é uma bandeira de nobreza, para que quem vê como quem vê do alto. E por isso, hoje nós vamos estar soltando balões de liberdade, para que a gente possa criar nesse país homens e mulheres livres. Livres no pensamento, livres na nobreza, livres na generosidade. Então eu quero profetizar que quando todo mundo estiver soltando balão, é o balão do desapego. Glória a Deus, amado. É soltar o balão de quem tem direito, de quem tem a posse, de quem comprou. E quem sabe, a partir daqui, um povo generoso, um povo que quer saber qual é o desafio, qual é a responsabilidade de cada um. E não qual é o preço a ser pago. Glória a Deus, em nome de Jesus. E aí, vamos para lá? Podemos ir, André? Tá descendo com mais balões pra gente. Ninguém solta. Avisa aí, gente. Só para explicar, gente, que tem umas sementes nos balões. São sementes de girassol que onde ela plantar, ela vai dar o fruto. Você escutou bem? Dentro de cada balão desse tem semente, tem gen. Generosidade é espalhar a semente e não comprar o grão. O rico não é quem compra o grão. O rico é quem espalha a semente. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Semente sendo espalhada. Aí, ó. Ó aqui, ó. Acordou para ser generosa.